Século XVI. O conceito de Deus. O centro de tudo era considerado ultrapassado. Agora o homem finalmente era dono do próprio nariz. Fazia o que quisesse e desenhava pessoas nuas, fazia poemas e reverenciava os gregos. Deram adeus ao teocentrismo e se jogaram no antropocentrismo, onde desenvolveram ressuscitar tudo aquilo que estava no passado, resolveram renascer. Nesta época, até a literatura foi renascida, em formato do classicismo. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco da de Miranda a Portugal, o qual fertilizava o terreno para o renascimento de um dos mais renomeados poetas renascentistas da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Ruivo, verboso, repentista, gozava de aceitação junto às damas de sua época. Estas eram as características que descreviam o jovem Luís, que nasceu em Lisboa em 1524. Sua história é incerta e baseada em meras hipóteses, mas que indicam que o poeta estudou na escola de Coimbra, na qual foi bancada por seu tio e chanceler da escola, onde teve uma boa e refinada educação. No entanto, ao finalizar os estudos, Camões dedicou a sua vida à folia e aos seus diversos amores. E numa dessas brincadeiras amorosas, acabou queimando o coração, segundo a lenda, e resolveu ir esquecer a morena nas batalhas da época. Assim, o jovem rapaz se uniu ao exército. E durante uma de suas batalhas em Marrocos, Camões perdeu o olho. E quando retornou a Portugal, foi preso por desordem e desacato após arrumar briga com um dos funcionários da corte. Ficou exilado no continente asiático, onde teve a brilhante ideia de escrever um poema que conta a história sobre as perigosas viagens marítimas e a descoberta de novas terras, povos e culturas, exaltando o heroísmo do homem, que navegador, aventureiro, cavalheiro e amante é também destemido e bravo, e enfrenta mares desconhecidos em busca de seus objetivos. Enfim, uma história sobre as viagens de Vasco da Gama enquanto enche de linguiça a história de Portugal. A obra possui uma visão antropocêntrica, ou seja, valoriza a razão e as conquistas humanas. Porém, traz elementos do semi-paganismo, ao reverenciar a cultura greco-romana e ao mesmo tempo a fé cristã. Em Os Lusíadas podemos encontrar ideais renascentistas, imperialistas e nacionalistas, cristãos e pagãos, épicos e líricos, ufanistas e críticos, clássicos e barrocos. Com essa quantidade de contrapontos que se cruzam, Camões foi reconhecido como um grande literato, elaborando uma obra com uma linguagem muito rica. Os marinheiros portugueses estão em alto mar e são comandados pelo heróico Vasco da Gama. Eles querem chegar até a Índia, mas antes chegam à ilha de Moçambique. Acabam travando uma batalha com os mouros. Depois navegam até a ilha de Mombaça, cujo rei parece amigo. No entanto, Mercúrio em sonho adverte Gama sobre os planos do rei de Mombaça, que planeja uma cilada contra os portugueses. O herói dá ordem aos marinheiros para içarem velas e fugirem. Em seguida, os heróicos portugueses aportam no reino Melinde, cujo rei os recebe cordialmente. Vasco da Gama então conta para este rei a história do povo lusitano, traça a genealogia dos monarcas portugueses e aproveita para louvar dos meus a glória. Porém, ainda precisa enfrentar a fúria do mar e chega finalmente ao destino sonhado, a Índia. Lá são recebidos com festa. No entanto, o narrador revela que o propósito dos mouros era deter ali os descobridores, da Índia tanto tempo que viessem, de Meca às Naus, que as suas desfizessem. Característica das obras Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema épico, portanto apresenta as seguintes características: caráter narrativo, presença de um herói, fatos heróicos, obstáculos a serem vencidos pelo protagonista, missão a ser cumprida pelo herói, menção a deuses ou seres mitológicos, acontecimentos extraordinários e enaltecimento da tradição. Os Lusíadas de Camões são compostos por 10 cantos, que para nós hoje em dia seriam os capítulos, 8.800 versos decassílabos. Lembrando que chama-se decassílabo o verso com 10 sílabas poéticas. Também é composto por 1.102 estrofes de 8 versos.
Falando um pouco da sua estrutura, começamos com a proposição. Nessa parte, o autor introduz a obra com a apresentação do tema e dos personagens. Logo em seguida, vem a invocação. Nessa parte, o poeta invoca as ninfas do Tejo. Na dedicatória, é onde a parte que o poeta dedica a obra ao rei D. Sebastião. Na narração, o autor narra a viagem de Vasco da Gama, entre os cantos 2 até o 9º canto. No epílogo é a conclusão da obra, o canto 10º. Para entendermos melhor a estrutura, vamos recitar as 2 primeiras estrofes do canto 1º. A partir daqui, conseguimos entender um pouquinho sobre os Lusíadas de Camões. Diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis, que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram o engenho e a arte. No entanto, diz a lenda que em uma das suas navegações, Camões, que ainda escreveu os Lusíadas, naufragou e esteve entre a terrível decisão de salvar sua obra ou sua morena. Na época, o poeta se relacionava com uma jovem chinesa que era doce e graciosa como um lírio no vaso de ouro, um peixe em forma de gente e uma flor de tamareira. Dizem que se chamava Dina Mene. Tinha os olhos mais verdes que o poeta conheceu, algo raro numa chinesa, e que durante a tragédia ele viu um lado da Dina Mene se afogando e do outro lado os Lusíadas se afundando. E que, difícil escolha, ele optou por garantir que você estivesse hoje tendo que reler seus poemas para não se fuder no vestibular, e que de curto prazo garantiu a ele uma publicação de sua obra em 1572, além de sua pequena pensão pelos seus serviços prestados na Índia. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o classicismo dos Lusíadas de Camões. Eu sou a Letícia Rotti. Eu sou a Giovana Cruz. Eu sou a Amanda Zucchi. Eu sou o Thiago. E eu sou a Natan. E todos nós somos alunos da ETEC de Hortolândia, com o acolhimento da professora Pafô, de Português e Literatura. Somos o primeiro DSA. Muito obrigada a todos.